a igreja soube trazer esses povos para junto de si e, inclusive, aproveitar. Não é que eram bárbaros, que eles eram... Não mereciam ser filhos de Deus. Indomáveis. Não, pelo contrário. Quem teve esse posicionamento, com todo o meu respeito, mas quem teve esse posicionamento de cancelamento da cultura alheia foi o protestantismo do século XVI. O catolicismo sempre partiu da lógica da inculturação do evangelho, que é o que? Você olha para aquela cultura, entra dentro dela o máximo possível e procura, isso é uma mentalidade católica, desde as origens, das primeiras missões, ainda no período da perseguição, antes de Constantino. A igreja crê que todas as culturas estão, de alguma forma, preparadas por Deus para receber o evangelho. Porque o evangelho, ele nada mais é do que a resposta que o ser humano naturalmente deseja encontrar. Então, o que nessa cultura está preparada para receber? E aí você só faz isso aqui, ó. Você não cancela isso aqui e põe algo novo. Você faz isso aqui. Uma junção. Uma junção. É o chamado processo de inculturação. Então, vou dar um exemplo. São Francisco Xavier, século XVI, foi o primeiro cristão a pisar no Japão. A fé católica, a fé cristã chegou no Japão por um jesuíta, Francisco Xavier, que é um dos cofundadores da Companhia de Jesus, né? Quem fundou foi Santo Inácio de Loyola, e eles eram amigos, contemporâneos. E ele foi, pisou no Japão e foi observar a cultura. A religião predominante no Japão é o shintoísmo, nem é o budismo. O budismo é da China. Mas ali é o shintoísmo, que é um culto aos antepassados. Então, o japonês, ele tem uma ligação profunda com seus antepassados, mas que, na lógica deles, se foram, nós não temos mais nenhuma forma de contato ou comunhão, mas para vivermos bem hoje, nós temos que reverenciar os antepassados, mantendo o legado deles na nossa família. Francisco Xavier olhou aquilo e falou, é aqui que o evangelho vai entrar. Também, mas tem uma coisa, tem uma realidade mais profunda, que é a comunhão dos santos. A gente que reza no credo, assim, né? Creio no Espírito Santo. Né? Comunhão dos santos é o quê? Nós cremos que os que se foram, que estão no Senhor, nós continuamos, de alguma forma, em comunhão com eles. Não em contato, mas em comunhão. Através da oração, nós podemos fazê-los saber algo que está dentro de nós. Por sua mãe faleceu, você quer muito que ela saiba que você a ama, né? Agora passou aí o Dia das Mães, puxa vida, eu queria dar um abraço na minha mãe. A fé cristã crê que você, na oração, se o Espírito de Cristo que está em mim também estava nela, porque ela também foi batizada, né? Ela é a minha mãe, onde ela estiver, este Espírito nos une. Então, se eu disser na minha oração, mãe, eu amo a senhora, eu quero que a senhora se sinta abraçada. Onde ela está, ela recebe esse meu abraço em tempo real, assim. O Espírito Santo é divino, cara. Ele é mais forte que um Wi-Fi, que um 5G. Se um 5G tem o poder de fazer uma informação chegar daqui a ali, e isso aqui é uma coisa criada humanamente, que dirá uma pessoa divina, uma graça sobrenatural que une as almas. Chega até quente. Não, é automático. Por isso que a gente, por exemplo, pede graças, né, aos santos. Isso é próprio do catolicismo. Por quê? Porque se eu posso pedir para você aqui rezar por mim, e você, porque é meu amigo, meu irmão, gosta de mim, reza por mim, isso se potencializa no céu. Isso não deixa de existir. Isso se potencializa. Cara, quando o Francisco Xavier chega dizendo para os japoneses isso, olha, eu vim trazer para vocês, eu vim apresentar para vocês a possibilidade de um vínculo perene entre vocês e os antepassados, e vocês e os descendentes de vocês. Os japoneses vão à loucura. A gente quer isso, cara. Porque a gente tá aqui o tempo todo reverenciando a memória deles, a lembrança deles. Sem a possibilidade, sem a possibilidade dessa comunhão, dessa conexão. A gente quer, como é que faz então aqui, ó? Jesus que se encarna. Aí ele anuncia o batismo, que é a fonte da fé. E o catolicismo faz assim no Japão.
se prolifera de uma tal forma, o imperador fica puto com ele, começa a persegui-lo, inclusive tentou matá-lo várias vezes, não conseguiu, e ele deixa ali uma comunidade incipiente no Japão, e o objetivo dele era ainda chegar na China, para pregar lá, e aí ele praticamente morre de velho mesmo, né, de saúde, na travessia do Japão para a China, e é sepultado lá. Mas era um cara, a igreja sempre fez isso. Por exemplo, quando ela foi evangelizar os bretões, que é onde hoje é a Grã-Bretanha, né? A Inglaterra e tudo. Ela chega ali, aí encontra os antigos druidas. Tem um filme muito louco que mostra como era. É As Brumas de Avalon. Esse filme maravilhoso. É antigo. Vale a pena. Eu tenho muitos desses filmes. Fala de Excalibur também. Sim, filme, Excalibur. Né? O culto celta, as forças da natureza. Então, lá é muito forte a coisa da mãe. A mãe ancestral. A terra que é mãe. Isso era fortíssimo. A deusa, como os druidas cultuavam. Eles usavam Maria pra... vocês querem uma figura materna? A gente tem. Você entendeu? O catolicismo sempre fez isso. Ele agrega, né? Ele não vai lá pra... Ele relê São Justino de Roma, que é um santo do século II. Dizia que toda a humanidade recebeu sementes do verbo. O verbo para nós é Cristo. Essas sementes estão aí. Estão aí. Você só precisa colher as sementes e mostrar para eles, olha, isso aqui tudo tá apontando para isso aqui que eu vim trazer. A hora que o povo vê, eles abraçam. E eles incorporam o Cristo na sua cultura. Automaticamente.